Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para resolver uns exercícios programados de matemática financeira do CEDERJ. Eu fiz essa disciplina nesse semestre agora, semestre 2 de 2023. Me encantei pela disciplina, então estou fazendo uns materiais aqui que podem ser úteis para outras pessoas que vão fazer a disciplina também, ou que estudam matemática financeira num outro curso, né? Ou tem curiosidade pela disciplina também, enfim. Esse exercício programado 6 ele trata de séries uniformes, séries e anuidades. Eu achei, assim, o exercício programado mais difícil que a gente trabalhou, o tipo de questões que eu tive um pouco mais de dificuldade de assimilar, mas depois achei, assim, bem legais de resolver os exercícios, né, desse tipo. Então, a gente vai aqui para o próximo. Porque em todo o EP lá do CEDERJ traz uma parte do conteúdo, né, da parte teórica, e depois traz uns exercícios resolvidos e uns exercícios para a gente fazer também. Então, rapidamente, eu trouxe aqui para a gente comentar. A gente vai precisar basicamente de três fórmulas para resolver essas cinco questões propostas nesse EP6. E aí a primeira fórmula fala da seguinte coisa, né? Como que a gente calcula o total de uma série de pagamentos que são iguais antes do primeiro pagamento? Então, o que que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar que a gente vai ter parcelas aí que são multiplicadas por essa fórmula, essa expressãozinha, né? Essa expressão a gente tem que ter na mente, porque ela não é dada na prova, então se você faz uma prova com essas questões, você tem que ter na mente que se você está querendo calcular pagamentos, uma série de pagamentos iguais, o total dessa série quando você não pagou ainda a primeira, ou seja, é o seu valor atual, é o seu valor presente. Aqui no material da gente, P é o valor, é o número, são os pagamentos, é o valor de cada pagamento igual, e o A é o que a gente chama de atual ou presente. Então, isso aí é a gente pegar valores que a gente ainda não pagou e situar eles no presente. Nossa data focal, então, é a data de hoje. Se eu quero saber a data de hoje, quanto que eu vou pagar no total de algo que eu parcelei, eu vou utilizar essa formulazinha aí, que vai ser P, como eu falei, que é o valor de cada pagamento, ou de cada prestação. Então, atual, o valor total dessa mercadoria que eu estou comprando, né, nesse exemplo, vai ser o seguinte, P que multiplica um mais I elevado a menos N sobre I. I é a taxa, né? Ali está dizendo, sendo I a taxa de juros e N o tempo. Então, eu quero saber antes de eu começar a pagar o total que eu vou pagar. Vamos supor, se eu quiser comparar quanto que eu pagaria por algo à vista ou parcelado, vale a pena? Quanto que eu vou ter que pagar a mais? Aí você vai fazer o cálculo através dessa fórmula aí. O P vai ser o valor de cada prestação, o N vai ser o número de prestações e o I vai ser a taxa praticada pelo fornecedor do material que você está comprando, tá bom? E aí, se a gente quiser encontrar isso, na época do último pagamento, para que vai servir isso, gente? Para a gente fazer o seguinte, eu quero fazer uma viagem, né? Então, eu vou fazer um investimento. Quanto tempo eu tenho que investir, quantos reais por mês, para poder ter no final desse tempo que eu tenho, até o dia que eu quero viajar, o valor que eu preciso para a viagem? É mais ou menos nesse sentido que a gente vai resolver essas questões. Se você precisa disso, você tem que pegar o valor e fazer ele no futuro, né? No futuro você vai precisar de quanto? Então, quanto você precisa guardar por mês para chegar nesse montante, nesse total? Então, toda vez que a gente quer saber o montante, depois de incidir um juro em cima, depois da gente ter um rendimento, o que que a gente faz? Multiplica por um mais i elevado a n, não é? Então, é isso que a gente vai fazer aí. O valor futuro é o valor atual multiplicado por um mais a taxa elevado a tempo. Quando a gente substituir o a aqui por esse a que a gente já sabe como é que é calculado aqui em cima, o valor atual ou principal, a gente vai ter essa formulazinha aqui. O que que ela vai mudar? Vai mudar duas coisas. Um mais i vem para frente, fica elevado a n positivo, e aí que subtrai um.
Aqui era um menos, um mais i elevado a menos n. Aqui vai ser um mais i elevado a n menos um sobre i. De início, essas fórmulas assim parecem complicadas de guardar, mas quando a gente vai usando, né, a gente vai tomando costume. Então passa a não ser mais tão difícil. E aí depois a gente vai pensar em renda perpétua, né? Renda perpétua é quando a pessoa quer investir durante um tempo na vida e depois ficar com uma renda perpétua de X reais lá, o que ela quer como uma renda extra da aposentadoria dela, por exemplo, né? Uma previdência privada, algo do tipo. Então, uma renda perpétua, que a gente também pode pensar em aluguel, né? Porque quando a gente determina o valor de um aluguel, a gente não sabe quanto tempo, às vezes, a pessoa vai ficar, às vezes ela renova o contrato e coisas assim. Então, como é que a gente pode saber meu imóvel vale X? Como que eu posso determinar o valor do aluguel para a pessoa? É nesse pensamento aqui também. Então, a gente aluga o bem, a gente cede a posse em troca de uma série uniforme de pagamento, de uma série uniforme de pagamentos. E o valor desse aluguel, um tempo antes do primeiro pagamento, ou seja, antes de eu botar o negócio para alugar, de eu anunciar o meu imóvel, né? Eu já tenho que anunciar com o valor. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do imóvel e vou dividir por uma taxa de juros, né? Se eu estou querendo ter um rendimento X com isso, com esse aluguel, em cima do valor do meu imóvel. E aí eu vou aplicar essa taxa que eu quero. Então, se a gente considerar essa fórmula aqui de atual, que é a primeira, né, que tudo é baseado nela, e a gente fizer o tempo ir para o infinito, por que infinito, né? Renda perpétua, a gente pensa que esse tempo não, a gente não sabe quando é o fim, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vai transformar esse A aqui em P sobre I. Se a gente colocar um infinito aqui, né, e fizer lá essa questão de limite e tudo mais, a gente chega nessa fórmula aqui. Então, agora o valor que eu vou querer vai ser o P, a prestação da pessoa, dividida pelo tempo. Ou seja, se eu quiser saber a prestação, eu vou multiplicar o valor do imóvel, dividido pelo tempo, não, pela taxa, perdão. Se eu quiser saber quanto eu preciso cobrar por esse aluguel, eu pego o valor do imóvel e multiplico pela taxa, tá? Então, isso aqui vai ficar. E aí, o que a gente tem que guardar é basicamente isso, que o atual de agora é só P sobre I. Quando a gente quer saber quem é o P, a gente multiplica A vezes I, que é a taxa. Tudo bem? Achei importante a gente considerar essa parte teórica aqui. Sem ela, a gente não consegue resolver esses exercícios. Então, a primeira questão é o seguinte: suponha juros de 1% ao mês. Eu já vou colocando aqui, que eu gosto de colher os dados da questão. Aí, vou pegar a caneta preta. Gente, onde fica a borracha disso? Deus do céu. Borracha. Perdão, gente, vai só para ficar bonitinho aqui, organizado. Eu sempre faço da outra forma, mas essa daqui fica melhor com a apresentação. Então, eu ainda estou me ambientando aqui. Então, é o seguinte, eu vou colher os dados da questão. A minha taxa é 1%. Eu tenho que lembrar que 1% é 1 sobre 100. Então, para escrever isso em número, eu fico com 0,01. São duas casas para a esquerda, porque é dividido por 100. Quanto Paula deve investir mensalmente, isso vai ser o valor de cada prestação. Durante um tempo de 10 anos, para obter ao fim desse prazo por 30 anos, então N novo de Paula vai ser 30 anos, uma renda mensal, ou seja, um P de R$ 1.000. Então, o que que eu vou pensar aqui, gente? Bom, eu primeiro vou ter que definir o que a gente chama de data focal.
aonde eu vou querer que esse montante seja exatamente igual a esse, não é isso? Porque dinheiro não cai do céu. Se a pessoa quer obter uma renda, ela tem que primeiro investir para que essa renda possa retornar para ela exatamente igual. Então, isso aqui, ó, imagina que durante 10 anos ela vai ter que investir um capital a 1% de juros e ele vai ter que render um montante que é um montante do que ela quer receber por 30 anos, sendo que essas parcelas serão de R$ 1.000. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, para essa primeira situação, que é o que ela vai investir, ela não investiu ainda. Então, vai ser vai ser, eu vou trazer para o presente, é antes do primeiro pagamento. Não é isso? Depois que ela tiver pago isso tudo aqui, eu vou ter o montante que eu quero aqui. Não é isso? Então, eu vou fazer o seguinte: P, que eu não sei qual é, que multiplica. Agora, começando as formulazinhas. 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. Isso tem que ser igual a essa parcela que ela quer receber, multiplicada. Agora aqui é o contrário, gente. Eu vou pegar como se ela já tivesse recebido tudo no final de 30 anos e vou trazer para a data focal. A data focal que a gente está determinando aqui é 10 anos. Daqui a 10 anos, porque daqui a 10 anos ela vai ter investido isso aqui e ela vai ter esse primeiro montante. Perdão. Ela vai ter esse primeiro montante aqui. Esse montante que vai resultar aqui de 30 anos, eu teria que calcular ele no final, né? Mas aí voltando para essa data aqui para poder igualar. Então aqui eu vou fazer voltando e aqui eu vou fazer indo para frente dos 10 anos. Então isso aqui, ó, é valor futuro e isso aqui é valor presente, mas presente de qual data? A data dos 10 anos. É por isso que esses 30 anos aqui vão vir com um expoente negativo. Por quê? Porque a 30 anos eu vou voltar para o 10, que seria o meu marco zero ou data focal, tá bem? Depois que a gente vai resolvendo vários exercícios, a gente mesmo vai assimilando esse conceito, né? Esse conceito no início ele parece um pouco louco, né? Um pouco surreal, difícil de imaginar, mas é só a gente ir familiarizando aqui. Então aqui a gente vai fazer aquela primeira fórmula, que é a fórmula de atual. Atual quando? Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos isso vai ser atual. Pegar a caneta de volta. E aí eu vou ficar aqui com 1 menos 1 mais i elevado a menos n sobre i. Na verdade, gente, esse i, né, ele vem como denominador dos dois aqui, então eu posso desconsiderar isso. Isso aqui não vai me dar problema no meu cálculo, tá? Então eu vou ficar com p que multiplica 1 mais a minha taxa é de 0,01. Então vai ficar 1,01. Então, mais um zero. Não, tá certo. 1,01 menos elevado a n. Bom, gente, eu tenho que pensar em meses, tá? Porque a pessoa faz aquele. Ela quer receber mensal, ela quer a renda mensal e ela vai investir mensalmente. Então, eu tenho que transformar esses tempos para mês, né? Em 10 anos, eu tenho 10 vezes 12 meses. Então, eu tenho 120 meses. Em 30 anos, eu tenho o triplo disso, né? Então, 30 anos, 360 meses. São esses valores que eu vou usar aqui. Isso aqui elevado a 120 menos 1 vai ser igual a 1.000, que multiplica 1 menos 1,01 elevado a menos 360. Gente, na calculadora tem um sinalzinho de menos com entre parênteses, tá? Pelo menos na minha caixa aqui que eu utilizo. Ela vai estar na direção lá do Shift, à esquerda, e aí você tem que apertar isso antes de colocar um expoente negativo, tá? Se você apertar o menos comum, não vai funcionar, tá? Então aqui, ó, quando eu fiz todos esses cálculos aqui, eu obtive o seguinte valor. Eu já vou colocar esse valor como divisão, tá? O valor que está depois do igual vai ser o numerador e antes do igual vai ser o denominador. Então, eu vou ficar aqui com 972,2
18.331. Eu gosto de botar várias casas decimais, tá, gente? Para ficar o mais fiel possível. Dividido por 2,338,6895. Eu vou até fazer aqui de novo, porque aqui eu ainda não tinha multiplicado o 1.000. Eu multipliquei o 1.000 só no final. Então, eu vou fazer aqui de novo para 972,18331, só para poder confirmar. Dividido por 2,338,6895. Isso aí, gente, 422,62 aproximando. 422,62 reais. Esse é o valor que a pessoa vai precisar investir durante 10 anos, para que ela fique com uma renda recebendo uma grana no valor de R$ 1.000 por 30 anos. É bastante, né? Tem que investir bem. Ah, não, 422. Tem que botar os centavinhos, tá, gente? 62. Esqueço que aqui eu preciso da borracha, mas eu vou me acostumar aqui. 62. Depois que eu fiz essa série de exercícios, eu achei tão interessante, assim, essa forma de... A gente deveria aprender isso na escola básica, né? É um negócio que eu acho bem interessante. De uma forma mais leve que fosse, pelo menos no ensino médio, acho que dava. Aí aqui agora, na segunda questão, é quase a mesma situação. Porém, a pessoa vai investir mensalmente e depois ela quer uma renda perpétua. Então agora vai mudar para aquela terceira relaçãozinha que a gente viu. A gente viu que o valor total vai ter que ser a prestação dividida a parcela dividida pela taxa de juros. Então vamos escolher aqui. E, de novo, 1%. Tem que anotar que é o mês. Basicamente, essas coisas aqui a gente relaciona, faz essas coisas em mês, tá? Suponha juros de 1% ao mês. Quanto Juliette deve investir mensalmente durante 15 anos? Quanto ela deve investir? Eu quero P. Durante 15 anos, isso é o N, que depois eu preciso passar para meses, porque a taxa é mensal. E eu quero saber quanto ela precisa investir mensalmente. Para obter quanto? R$ 400. Durante quanto tempo? Durante um N novo de 15 anos. Ah, não, gente, aqui é perpetuidade. Ela vai investir por 15 anos, mas ela quer receber perpétuo. Ela quer um tempo perpétuo. Então, a gente vai pensar o seguinte, de novo, eu vou fazer com que a minha data focal seja 15 anos. Eu vou levar o investimento dela até 15 anos e vou trazer o recebimento perpétuo dela até esses 15 anos. E vou igualar esses dois montantes. Então, eu vou ficar com, primeiro, é aquele pensamento de quando a gente tem parcelas que a gente ainda não pagou. Então, é o positivo. Ou parcelas que a gente. Não, esse daqui, eu vou levar isso aqui para o final, lembra, gente? Porque é em 15 anos que eu quero. Então, eu vou querer esse atual aqui depois de 15 anos. Então, vai ser valor futuro. Vamos lembrar aqui. Olha só, vai ser essa situação aqui. Por quê? Porque eu quero na época do último pagamento. E eu levei a data focal para 15 anos. Lembram? Então, primeiro é isso aqui. E na perpetuidade, eu vou usar isso aqui. Tá? E vou igualar esses dois montantes para ver quanto é que ela precisa investir por mês durante 15 anos, para depois receber aquilo ali. Então, aqui eu vou ter 1 mais I elevado a N menos 1. Escrevo uma coisa e falo uma coisa e escrevo outra. Oh, meu Deus!
1 mais i elevado a n menos 1 sobre i. Aqui, igual a essa renda perpétua aqui. Quanto é que ela tem que investir? 400 dividido por i. Ah, tá, gente. Isso aqui tem que ter o P aqui, né? É óbvio. P que multiplica 400 sobre I. Não, peraí. Aqui é só 400 sobre I mesmo. É, aqui não conta essa parcela, não importa. A parcela é o próprio 400. Perdão, gente. Aqui não. Porque da outra forma a gente põe P nos dois. Aí eu fui inventando uma moda aqui também. Mas quando a renda perpétua, o P ele fica no numerador, né? Lembram que eu falei? É a parcela dividida pela taxa. Então, gente, aqui aconteceu a mesma coisa, né? Eu fiquei com I aqui, isso eu vou desconsiderar. Então, eu vou ter que P vai ser igual a 400 dividido por esse cálculo que eu preciso fazer aqui, que vai ser 1 mais 0,1, não, 0,01, né? Que é 1%. 0,01. Então, aqui eu vou ter 1,01 elevado a n, que são 15 anos. 15 anos são quantos meses? São 12 vezes 10, 120 com 60, 180 mil. E aí eu vou fazer aqui 1,01 elevado a 180 menos. Isso vai ficar 400, quando vocês fizerem aí na sua calculadora, dividido por 4,99580,1975. E isso vai me dar aproximadamente R$ 80,07 do que Juliette vai precisar investir mensalmente. Depois eu vou deixar o link, gente, com a. Acho que eu consigo deixar um link para vocês darem uma olhada no EP, nos exercícios, no gabarito oficial do CEDERJ, tá bom? Então, essa foi 8007. Na terceira, as questões são bem semelhantes, tá? Todas no mesmo raciocínio, mudando só alguns detalhes. Quanto se deve investir mensalmente? De novo, eu quero saber P durante um N de 30 anos, a juros mensais. Eu tenho uma taxa de 0,5%. Então, ao mês, que são juros mensais, para obter uma renda de R$ 100, então a minha P passa a ser 100, e o tempo, 50 anos. Então, N igual 50 anos. Gente, já sabemos que 30 anos, 30 anos tem quantos meses? 360, né? Então, vamos colocar aqui. 30 anos tem 360 meses. E 50 tem 600. 12 vezes 5, 60, né? Com 0,600 meses. E aí a gente vai fazer o seguinte cálculo. De novo, a gente vai levar para a data focal 30 anos. Tudo para 30 anos. Então, eu não paguei nada ainda, vou levar para 30. Eu vou pegar e vou multiplicar isso por 1 mais i elevado a n menos 1, né? De tanto trabalhar com a fórmula, fica automático. Sobre i. Igual a parcela que eu quero, que eu vou trazer de volta, né? Eu vou trazer de volta para 30 anos, então eu vou usar menos 360, menos 600, lembra? 1 menos 1 mais i elevado a menos n sobre i.
Aí eu vou obter o meu P igual, gente, aqui, ó, sempre, tá? Para a situação 2 eu vou utilizar a mesma coisa, vou dividir já aqui, porque pergunta durante 50, se eu investir mensalmente durante 30 primeiro, e se eu investir depois durante 35. Então, aqui eu vou ficar com 0,5% vai ser 0,005. Eu andei, ó, tava aqui minha vírgula. Minha vírgula estava aqui, eu andei 2 casas para a esquerda. Então, 1 mais isso, 1,005, elevado ao primeiro N, ao N do tempo de investimento, 30 anos, que são 360 meses. Isso menos 1. Vai ser igual a 100, que multiplica 1 menos 1,005 elevado a menos 600. Aí façam aquilo que eu falei, tá, gente? Peguem aquele menos entre parênteses da calculadora. Senão dá ruim, dá errado o cálculo, tá? Aí deixa eu ver quanto que deu esse cálculo aqui. Deu o seguinte. Eu fiz os 2 cálculos e vai ficar... Aqui não tem esse sinal de igual, não. Sei que igual foi esse que eu inventei aqui. Aqui é vezes. Gente, vocês já tentaram gravar a aula? É um negócio bem engraçado, assim. A mente da gente vai bugando, tem hora, não repare não. Então, aqui eu vou ficar com P igual a isso aqui, dividido por isso aqui. Fazendo aqui na minha calculadorazinha que salva a pátria, eu obtive 94. Peraí, por 30 anos. Eu fiz tudo embolado aqui, meus rabiscos. Então, deixa eu fazer o cálculo de novo aqui. Vou aproveitar e explicar aqui para vocês, gente, como que eu faço esse cálculo? Eu faço o seguinte, eu pego 1,005, elevo a menos 600, ó, 1,005 elevado a menos 600, igual. Depois disso, eu já clico aqui no menos 1, mesmo que dê negativo, não tem problema. E depois eu já multiplico por 100. Eu só ignoro o sinal, tá? Então, eu vou obter aqui 94,98, 33, não, 393,742. Façam aí depois de vocês e confirmem, tá? Eu sou assim, eu gosto de fazer o meu conferir. E depois eu faço a outra, 1,005 elevada a 360, elevado a 360, igual. Depois eu faço menos 1, só subtrair 1 na parte inteira aqui, eu vou obter 6, não, é 5, porque o 6 é quando eu não subtraio 1. Vou subtrair logo, para depois já fazer a divisão direto. E obter a minha resposta. Então, aqui é 5,02, 25, 57, 5212. Gente, não precisa botar esse monte de casa decimal, não, tá? Pode fazer menos, não tem problema. Põe pelo menos umas 5, 6 casas, eu acho que é o suficiente para dar bem fiel o resultado. 94,98393742 dividido por 5,0225575212. Deu um total de R$ 18,91. Engraçado que teria que dar R$ 19,91. Teria que estar dando R$ 19,91. Meu deu 18. Teve algo aqui que...
Ah, não, essa é a quarta questão. É porque a quarta é bem parecida com a terceira. Calma aí, gente. É 18,91 mesmo. 19,91 vai dar na próxima. 18,91. Na próxima é renda perpétua, quase com os mesmos valores. R$ 18,91. Agora aqui eu vou fazer o mesmo cálculo, vai ser P é igual a os 50 anos vai ficar igual, então eu vou continuar com esse 94,98, 39, 37, 42 aqui em cima, vou fazer a mesma relação, só que eu vou trocar esse 360 aqui, que são 30 anos, para 420. Então aqui vai ficar assim, ó, 1,005 elevado a 420 menos 1. Eu vou fazer aqui também agora com vocês. 1,005 elevado a 420, 8,1235, ou seja, 7, menos 1, né? 7,9498. Aqui eu não vou colocar as outras casas, podem colocar aí, tá, gente? Aqui eu vou ter 7,12355, 1494. Dividindo isso, eu vou ficar com 94,98, 39, 37, 42, dividido por esse valor aí. E vou encontrar aqui R$ 13,33, certinho, batendo com o gabarito. Então, aqui eu vou obter esse pagamento aqui, R$ 13,33. Gente, aí vocês colocam a resposta no final, né? Certinha. E a gente, como a gente vai aproximando um pouco, temos resultados finais aí aproximados. Tudo bem? Essa foi a questão 3. Perguntou quanto se deve investir durante 30 anos e se o investimento fosse de 35 anos. Então, aqui, ó, 30 anos e aqui 35 anos, tá? Porque 35 anos, vamos completar aqui, corresponde a 420 mil. Então, aqui eu mexi com 35 anos. É o P de 35 anos. Esse aqui é o P de 30, tá? Vamos para a próxima, são 5 questões. Fazer igual o povo. Se você tá guerreiro aí até agora, dá um joinha, dá um like, se inscreva no canal, coloque hashtag sobrevivi. Sobrevivi até aqui. Ponte a eu. Então agora, ai, gente. Quanto se deve investir mensalmente de novo durante 30 anos? A juros mensais. Gente, o segredo é esse. Tem que dar uma massificada nas questões. Eu acredito, e tem gente que acha esse método ultrapassado, né? Para mim, ele funciona bastante. Para fixar conhecimento, para entender até uma teoria a respeito das questões que no início a gente não entende, sabe? Eu acho isso muito interessante. Eu faço isso, funciona bastante. Eu também trabalho com orientação de alunos e eu também uso isso, tá? Eu estudei, gente, com a conquista da matemática. Quem é do meu tempo aí dá um like. Então, é uma coisa que funciona. É óbvio que a gente precisa renovar os conceitos, precisa atualizar, né? Os alunos de hoje, a demanda de hoje não é mais a mesma, porém, tem coisas que ainda funcionam sim. E eu acho que exercício é igual academia, né? Quanto mais forte você quer ficar, mais exercício você faz. Para você ir bem numa disciplina de estudo, funciona da mesma forma. Então, eu acho legal a gente fazer uma série de exercícios iguais, sim, porque isso dá mais segurança e solidifica o conhecimento. As fórmulas ficam mais na mente, né? O jeito de raciocinar, então eu acho interessante. Quanto, o que houve? Quanto se deve investir mensalmente, então é o P de novo que eu quero encontrar, durante 30 anos,
para obter uma renda perpétua mensal de R$ 100. Então, agora eu quero ter R$ 100 por mês. Por quanto tempo? Perpétuo. Perpetuidade agora que eu estou trabalhando. Então, eu vou dizer que aqui o meu P elevado a 30 anos, até 30 anos, vai ser vezes 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. Igual a renda perpétua vai ser ela, o próprio P, dividido por I. Não é isso? Sendo que esses valorizinhos aqui eu posso cancelar. Então, vou botar logo 100 ali, para não confundir, eu acho melhor, né? Porque o outro P eu não tenho. Esse aqui eu já tenho. Eu já sei que a renda que ela quer é 100. Aí eu acho que se eu deixar esse P aí, pode confundir você. Mas lembrem-se que eu estou trabalhando com a seguinte relação: A igual a P vezes I. Então, P igual a sobre I. Contrário, né, gente? Não é o contrário. De vez em quando buga. P igual a vezes I. Aqui eu troquei. Que eu divido a renda pela taxa. A renda é isso aqui, ó. É o P, é a parcela, é o pagamento, né? Então, eu acho legal gravar assim. Porque como isso daqui vem de um limite, de tempo a infinito, é um cálculo feito, às vezes a gente não consegue chegar à fórmula de uma maneira de raciocínio, né? Então, em alguns momentos, a gente tem que ter mecanismos para gravar. É o P, é a parcela sobre a taxa. Então, o atual, o total, é a parcela sobre a taxa. Então, a parcela é igual ao atual vezes a taxa, porque vai depender das situações onde a gente vai precisar utilizar. Aqui a gente está utilizando o valor. Esse valor aqui tem que ser o atual no tempo de 30 anos e esse aqui atual no tempo de 30 anos, porque eu tenho que levar os dois valores ao mesmo tempo, que eu falei para vocês, que eu chamo de data focal, é onde eu estou focando o valor do meu dinheiro, é naquele momento. Então, é daqui a 30 anos, ela vai ter que ter quanto no montante, para o montante financiar essa perpetuidade dessa renda que ela quer aqui. Entenderam? Então, igualando esses dois, fica dessa forma aqui. E aí eu vou entender que o meu P vai ficar 100 dividido por 1 mais a taxa. Qual é a taxa que eu esqueci de colher? 0,5%. Então, é 1,005, já vimos da questão anterior. Isso elevado a um tempo, que vai ser 30 anos, que também já vimos que tem 360 meses. Isso aqui, menos 1. Igual 100 dividido por. Deixa eu ver se eu já fiz esse coisinho aqui. 5,02. Agora que vai dar o 19,91. 5,02, 25, 72, 212. Quando eu fizer essa divisão aqui, eu vou chegar à conclusão de que ela precisa investir aproximadamente R$19,91 mensais. E se o investimento fosse de 35 anos? Bom, gente, é o mesmo cálculo. Vou tentar fazer aqui do lado aqui. Isso aqui é o P de 30. Agora eu vou achar o P de 35. Se ela investir 35 anos, tem que ser menos um pouquinho, né? Porque ela vai investir 5 anos mais. Então, vai ficar 100 dividido por 1,005, não elevado mais a 360. Mas a quanto agora? 420 menos 1. Isso daqui vai ficar 100 dividido por 7,12. Acho que até esse cálculo aqui a gente já fez em algum momento. 355, 1494.
e eu vou obter no final o valor de 19,91 deu nesse aqui anterior, né? Isso mesmo. Esse aqui agora vai dar 14,04, aproximadamente R$ 14,04. Isso aí mesmo. 1 mais i elevado a 420 menos 1. Tá legal, gente? Agora é a última questão, que diz o seguinte: se a taxa corrente de juros é de 0,6% ao mês, então agora I é igual a 0,6% ao mês. Quando eu faço a continha, eu vou obter 0,006, porque a vírgula estava aqui, eu precisei andar duas casas para a esquerda. E ela vai alugar o imóvel agora. O preço à vista do imóvel seria o atual, né, gente? Seria o azão, 50 pau, R$ 50.000. E ela quer saber, supondo, o aluguel pago já vencido, ou seja, é depois que incidiu já, né? Aqui ainda não vai ter incidido um mês, pelo menos. Como é que eu vou pensar isso daqui? É, eu não trabalhei com linha do tempo aqui, mas seria até interessante vocês trabalharem. Porque essa daqui eu fiz uma continha bem pequenininha e às vezes não sei se vai ficar interessante aí para todo mundo entender. Mas basicamente o que eu fiz foi o seguinte: na letra A, eu considerei só A igual P sobre I, porque o valor mensal já está vencido. Se já está vencido, vai incidir a taxa. Então, eu vou colocar isso aqui. Quando é pago adiantadamente, eu tenho que pensar no tempo anterior a N. Então, um tempo N menos 1. Nesse aqui, eu estou pensando num tempo N. Então, o que vai acontecer aqui para mim é o que já aconteceria normalmente. Eu vou entender que o P, a prestação que a pessoa vai ter que pagar, vai ser 50.000 vezes essa taxa aqui, 0,006. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou achar que eu preciso cobrar o aluguel da pessoa de R$ 300 para valer a pena, para me dar esse rendimento que eu busco aí de 6% baseado no valor do meu imóvel. Na letra B, o que eu pensei foi isso que eu falei para vocês. Eu pensei assim, bom, eu preciso antecipar esses R$ 300, esse P que eu achei, eu preciso antecipar ele em um mês. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir por 1 mais I. Quando a gente quer que incida o juro para frente, eu não faço o valor vezes 1 mais i elevado a n. Se eu quero trazer para antes, para antecipado, aliás, eu estou pagando adiantado, né? Então, se eu estou pagando adiantado, eu trouxe o valor para trás, porque eu tenho que pagar o valor de hoje. Então, se eu trago o valor para trás, eu divido por 1 mais i elevado a tempo. Se o tempo é 1, né? 1 mês, o aluguel mensal pago adiantado é em um mês. Então, eu vou pegar esses R$ 300 aqui e vou dividir por 1 mais 0,006. Daí, quando vocês fizerem, vocês vão entender que esse P que ela tem que pagar, vou chamar de PA, pago adiantado, vai valer R$ 298,21. Já que ela está pagando antecipado, ela teve um certo abatimentozinho, não é isso? Espero que dê para contribuir aí, gente, para alguma coisa. Se quiserem deixar aí uma dúvida, e eu possa, né, eu pesquiso também, se eu não souber, ou se eu puder contribuir com mais de alguma forma. E se desse jeito aqui já der para contribuir, eu já vou ficar muito feliz. Tá legal, gente? Um beijão para vocês e obrigada aí.